Continuação da leitura do livro do Amir Klink, Linha d'Água. Esse é o capítulo 4, o plano de linhas. No papel parecia imenso, talvez fosse mesmo, mas terminadas as semanas de contas e cálculos, deu para perceber que a estratégia estava certa. Seria em alumínio, um material que resiste melhor que outros, sem maquiagem ou tinturas. Eu não queria simplesmente um barco grande, eu queria o menor barco em que pudéssemos eliminar o uso de lastros inertes e inúteis como chumbo. A proposição do problema era simples, a resposta complexa. A forma como solução para a estabilidade era uma saída, e nesse caso, um catamarã, em vez de um monocasco, resolveria o problema. Mas não havia relatos de catamarãs em regiões polares, e no caso de outra invernagem, a menos que o barco saísse da água, seria um desastre engavetar gelos entre os cascos. A outra saída era o tamanho. Grandes navios não têm lastro fixo ou não dependem tanto dele para navegar. O dilema era quanto apostar em estabilidade de forma quanto em tamanho. Havia também a saída pelo movimento, em que a estabilidade dinâmica depende da velocidade, mas engenheiros navais não gostam dessa solução. Aviões e bicicletas funcionam assim. A canoinha, Max, também. Parada não tem Cristo que se equilibre em cima dela. Andando rápido torna-se estável. Mas o exemplo não convenceu nenhum especialista em hidrodinâmica. As características que aprendi a observar nas canoinhas de Paraty subitamente faziam sentido em um casco ultramoderno, que talvez passasse das 100 toneladas. Canoas, em geral, são feitas para serem puxadas e têm ainda outra característica que especialistas navais nunca consideram: estabilidade no seco. Eu queria um barco de grande autonomia, mas que pudesse ser puxado numa estiva ou encalhado numa praia, como uma canoa ou uma jangada, e que ficasse apoiado com uma certa dignidade em pé, quando no seco. Para isso, em vez de uma quilha ou um quilhote central que o faria tombar de lado, como acontece com a maioria dos veleiros no seco, poderíamos dar-lhe apoios, como trilhos, que manteriam o casco equilibrado. Embora dotados de apenas uma quilha rasa, saveiros baianos e cúteres maranhenses têm essa probabilidade de fazer embarques e desembarques sem depender de portos, apenas encalhados na maré baixa. O barco torna-se o próprio porto. Eu acabei optando por uma solução casada entre forma e tamanho. Quando descobríssemos o tamanho em que um veleiro poderia dispensar por completo o lastro, sua capacidade de carga aumentaria brutalmente. Teríamos então um pequeno navio à vela ou um grande veleiro de carga, e como essa carga poderia ser transformada em autonomia. As viagens longas em lugares remotos adquiririam uma nova dimensão. Por outro lado, um barco sem lastro poderia usar uma bolinha leve e retrátil, e assim navegar entre águas rasas que os veleiros normais não conseguem, por conta das suas pesadas quilhas de metal fundido. Mais que tudo, um barco assim poderia encalhar por acidente, o que não é raro em regiões não cartografadas pela península ou, de propósito, pelo simples prazer de descer a pé numa praia remota ou desembarcar no seco uma tia atrapalhada. A verdade é que pensar nos problemas de um veleiro sem estar aprisionado pelas regras clássicas de estilo era uma delícia. As investigações em outros tipos de objetos flutuantes, boias móveis, lâmpadas incandescentes, balsas, lixo à deriva nas ondas do mar ou pedaços de plástico estagnados nos rios fétidos de São Paulo, tornaram-se uma obsessão que eu passei a cultivar com certo prazer. Tudo que se deslocasse sobre a água me interessava. Era complicado explicar interesses tão retrógrados e, às vezes, mal-cheirosos. Num passado ainda próximo, quando eu era 100% inexperiente em barcos e no modo de fazê-los navegar, meu interesse quase acadêmico por veleiros normais foi frutífero, fazendo-me andar um bocado de milhas. Desta vez eu sabia que era necessário pensar de um jeito diferente. E durante a minha incursão como tripulante no Rapa Nui, ao deixar Ushuaia rumo ao Brasil, eu tive uma demonstração interessante sobre a versatilidade de cascos e quilhas. Saindo do canal de Beagle, entramos numa pequena angra, a Baía Tétis, outrora entreposto de peles de foca, e o Oleg, do Kotik, conhecia o lugar e mostrou o caminho. A variação de marés no interior da baía passa de 3 metros.
Assim que ancoramos, a maré começou a descer. Os 2 barcos ficaram no seco. O Kotick, com quilha e leme retráteis e fundo chato, parou em pé. O Rapa Nui, detentor de um quilhote fixo central, ficou de lado, inclinado. Foi quase impossível dormir num ambiente de 45 graus de inclinação. Havia ainda o risco de a maré seguinte, o tombo, se dar para o lado mais baixo da baía, e nesse caso a água cobriria o convés e bastaria uma gaiuta mal fechada para que o barco afundasse. Era óbvia a vantagem da quilha retrátil do Kotick. O problema era que todo o chumbo necessário à estabilidade estava nela, 1 dúzia de toneladas, para cima e para baixo, consumindo cabos de içamento, guinchos pesados, roldanas, um transtorno permanente. Na época do Paraty, com 2 is, eu preferi não optar pela hipótese de encare no projeto, que àquela altura já sofrera bastante mudanças. Mas agora era diferente. Num casco muito maior, a ideia de abolir quilhas de chumbo e adotar uma bolinha leve para evitar a deriva lateral, com ventos contrários, era tentadora. Restava desenhar um sistema confiável de leme, que também pudesse ser recolhido, e teríamos então uma máquina de viajar quase nórdica, rápida como um dracar e cargueira como um Knorr. Todas essas considerações sobre a qualidade marinheira do futuro barco foram sendo introduzidas de maneira mais ou menos livre no anteprojeto que o Thierry, um experiente construtor de barcos incomuns, preparava. Algumas ideias eram absurdas, outras primitivas, mas nenhum de nós se importou muito. A única preocupação séria era a das soluções fossem confiáveis e simples de execução. Ao menos nessa fase, quando existe a plena liberdade de pensar e desenhar, eu não queria seguir o senso comum dos barcos que eu já conhecia. Havíamos decidido que o projeto definitivo do casco e do plano vélico deveria ser encomendado na França, com algum projetista que já tivesse experiência em desenhos não convencionais. E o barco menos convencional, de que eu já ouvira falar, tinha saído do escritório naval da dupla Bouvet e Petit, de Valauris, cidadezinha de cerâmicas onde nem há mar. O barco se chama Antártica e é um monstro de alumínio sem pintura nem frescuras, projetado para viagens polares. Fizemos uma lista de escritórios e projetistas a serem contactados e juntei minhas economias e fui com Thierry para a França. Os primeiros da lista foram os projetistas do Antártica, do minúsculo ateliê, numa rua tão estreita que meu carro nem uma carroça passam. Saíram projetos surpreendentes dali. O recordista por 10 anos da volta ao mundo em solitário e sem escalas, o Écureuil d'Aquitaine, pilotado por Titouan Lamazou, foi desenhado pela dupla. Também os gigantes de composite Tag Heuer e barcos escola de baixo custo. O último foi o imponente casco cinzento do Antártica. Os franceses da Rua Estreita, quando souberam da nossa intenção de fazer no Brasil um estaleiro e ser ainda construído uma espécie de utilitário polar de alumínio à vela, foram tomados de um certo entusiasmo destrutivo que quase me assustou. Conceitualmente, o barco francês Antártica era muito semelhante ao que eu pretendia fazer aqui, porém, fora construído em menos de 11 meses. Aqui ele coloca o desenho da quilha dupla. Vamos lá, para evitar o tombamento do barco, mas bem diferente de um catamarã, bem mais na parte interna. Durante nossa conversa no ateliê da Rua Estreita, o Olivier Petit, quase em tom de gozação, desfiou uma lista impressionante de erros e barbaridades de projeto que eles haviam cometido e de soluções complicadas que não deram certo. Adorei ouvir aquilo. O Thierry achou que eles eram loucos. Senti confiança na atitude autocrítica quase humilde. Sabiam ter feito um projeto único e ousado, mas sabiam reconhecer os erros. Grande parte dos problemas do Antártica foi causada pela pressa. Havia um cronograma exíguo, um orçamento milionário e pouco tempo para pensar. Bem, esse não é o nosso caso, pensei. Temos um cronograma vasto, um orçamento inexistente e todo o tempo do mundo para pensar. Fechamos negócio. Eles trabalhariam no risco os 6 primeiros meses até eu conseguir recursos para pagar o projeto. O detalhamento e a grande parte estrutural seriam feitos por nós, no Brasil. Comemoramos com 2 rodadas de Ricard, esverdeado no boteco da pracinha,
bem ao lado da escultura do Homem e do Carneiro, do Sr. Picasso, o ilustre morador de Valaures. Era inverno. Fazia frio e eu acabara de assumir mais uma dívida, só que dessa vez não senti frio na barriga. Pus o Rapa Nui à venda, a Casa Velha em São Paulo também. Paciência. Em algum momento, alguma criatura interessada em escunas azuis e casas velhas teria que aparecer. Tinha a certeza de ter dado um passo importante. A completa ausência de estrelismos e vaidades comuns entre grandes projetistas e a concordância em trabalhar cooperadamente me agradaram muito. Em algumas semanas chegaram os primeiros esboços. Por coincidência, o barco ganhou as dimensões clássicas de um dracar, o barco de assalto dos vikings, também conhecido como longship, ou um navio dragão. 28 metros de comprimento, 8,5 de largura. O Antártica levava ainda algum chumbo de lastro, 5 ou 6 toneladas. Optamos por eliminar isso. Nosso lastro seria formado por carga útil e dispensável, ou seja, dele não dependeria a estabilidade final do casco. 30 toneladas de combustível ou suprimentos. 28 de carga, quase o próprio peso nas costas. A ideia do pequeno cargueiro em lugar de um mero grande veleiro, simples e leve como canoa, forte como um rebocador, com autonomia para anos inteiros, longe de casa, tomou forma, ganhou desenhos e cálculos e, ainda que fosse apenas no papel, ou melhor, no monitor, ele tornou-se real. E aqui termina esse trecho do livro. Seguimos no seguinte vídeo.